26 de janeiro de 2022. Estamos iniciando o segundo programa Taperá Debate, com a participação dos jornalistas Nelson Lisboa e Jorge Duarte Rodrigues. Nós vamos, como já explicamos no primeiro programa, abordar os assuntos principais. Não se trata de um programa de notícias, é um programa de comentários e até de debate, se for o caso. Nós aceitamos as opiniões contraditórias, partidas tanto dos nossos jornalistas como de outras pessoas que se manifestarem. Abrindo esse programa, eu faço questão de abordar um assunto que parece que está sendo ignorado pela maioria da população saltense. É a intervenção violenta, indevida, injusta e tudo quanto for adjetivo para diminuir essa ação do Conselho Metropolitano da Sociedade de São Vicente, sediado em Jundiaí, e do Conselho Central Nacional de Indaiatuba. O Nacional não está tendo tanta participação. Mas nossos amigos indaiatubanos, entre aspas, estão a fim de ferrar com o Lar Frederico Ozanam de Salto e com a Sociedade São Vicente. Isso é uma coisa incrível, que a gente nunca admitiu, mas agora, eu não vou dizer que são todos os elementos, que são todos os vicentinos de Indaiatuba, mas lá existem pessoas como esse Sicari, que é o interventor aqui em Salto, com ideias fora do contexto, querendo prejudicar a Sociedade São Vicente de Paulo, que tem 70 anos de bons serviços prestados à população. E Salto, a começar pelo nosso prefeito, Laerteson Sim Júnior, pelo nosso vice-prefeito, Edmilson dos Santos, pelos nossos vereadores, pelos próprios vicentinos que parecem fechar os olhos para essa ilegalidade, para essa irregularidade. Eu vou comentar na edição deste sábado aqui essa omissão dos saltenses que não defendem a Sociedade São Vicente de Paulo. O único que está se manifestando através das páginas do Jornal Taperá é uma pessoa sem condições físicas para fazê-lo, o João Marcos Andrieta, que sempre foi um vicentino de vanguarda, comandava as ações aqui em Salto, e que hoje está tendo que defender a entidade porque os outros estão se omitindo. Não é o caso do Jornal Taperá, que desde o início da intervenção tem se manifestado contra, denunciando, e principalmente através de João Marcos, as ilegalidades e as regularidades cometidas por essa gente. Esses forasteiros, aí se adequa bem o termo forasteiro, que alguns usam indevidamente, mas nesse caso são verdadeiros forasteiros que querem se aproveitar de uma entidade saltense exemplar, utilizando um fato fortuito, um passeio para distrair os idosos de Salto, que durou menos de 1 hora e foi feito obedecendo todas as regras relacionadas à Covid. Ô Walter, aproveitando e cortando você, já que o nosso assunto aqui já é a questão do debate, a gente sabe que o Lar Frederico Ozanam está localizado hoje em uma das áreas mais nobres da cidade, em uma das áreas mais caras do município de Salto, próximo de supermercado, saída para Indaiatuba, um terreno praticamente plano. Seria especulação imobiliária? Qual é o objetivo deles virem intervir numa entidade que funciona tão bem e que enche de orgulho a todos nós saltenses, uma entidade de um respeito e uma credibilidade imensos dentro da cidade de Salto? Eles acharam pelo em ovo para intervir na associação. Teria a ver especulação imobiliária? Eles querem faturar. O João Marcos, na publicação que nós vamos fazer nesse sábado aqui, dá alguns exemplos. Numa cidade
a Sociedade São Vicente sofreu uma intervenção, como o Salto está sofrendo, e o que fizeram na área pertencente à Sociedade São Vicente? 7 torres de apartamentos. Dá um bom dinheiro. Numa outra cidade, sob intervenção também, o que fizeram? Um loteamento na área da Sociedade São Vicente. Sociedade São Vicente não é para isso, não é para faturar, é para conseguir o numerário suficiente para auxiliar os necessitados, inicialmente os idosos e as famílias necessitadas, que foi o que sempre foi feito em Salto. Eu vou destacar aqui alguns tópicos da manifestação que o João Marcos está fazendo na edição deste sábado do Jornal Taperá. Ele diz, por exemplo, hoje o lar atrasa pagamentos de fornecedores e perdeu a credibilidade. Conheço muita gente que recebe aquelas ligações costumeiras pelo telemarketing, pedindo ajuda financeira, e a pessoa fala, enquanto estiver esse pessoal de fora aí, não vou mais colaborar com a Sociedade de São Vicente. Quem está perdendo são os idosos, quem está perdendo são as pessoas necessitadas, que não têm o apoio da população. E eu apoio integralmente os que dão essa resposta. E se for consultado, também vou me manifestar contra. Aliás, eu estava fazendo uma doação de um imóvel para a Sociedade São Vicente de Paulo, mandei suspender, consultei um advogado, o Dr. Romeu Bicalho, essa semana aqui, que vai suspender essa doação. Ainda não foi assinada a escritura, que é o que iria definir essa doação. Não vou assinar enquanto tiver esse pessoal aproveitador na Sociedade São Vicente de Paulo. Muito triste. João Marcos ainda diz que o presidente do Conselho de Indaiatuba, esse sicário aí que vem aqui em Salto, se mantém indevidamente no cargo, e a reforma do Estatuto, feita a semana passada aqui em Salto, com a presença de pessoas de Indaiatuba e Jundiaí principalmente, os vicentinos de Salto não se juntaram para contestar essa mudança. E João Marcos disse que essa mudança foi imposta, e foi mesmo imposta. O novo estatuto, esse que foi aprovado, segundo o João Marcos, e a gente acredita, porque o João Marcos não é um irresponsável. Com certeza. Abre a possibilidade da venda de imóveis e que há a predileção dos dirigentes superiores para essas vendas. Dirigentes superiores, entenda-se, dirigentes do Conselho Metropolitano de Jundiaí e do Conselho Nacional da Sociedade de São Vicente de Paulo. Será que... É uma pergunta, hein? Será que eles não estão formando uma quadrilha para se aproveitar também do patrimônio dos saltenses? Inclusive, Lenze, a intervenção ocorreu em agosto. Em abril ou maio, se não me engano, já vieram empresários do ramo imobiliário de Indaiatuba para tirar a medida do... O João Marcos dá a data. Da data. Dia 7 de maio de 7 de 2021, estiveram aí representantes de imobiliárias, Sim. verificando o patrimônio da São Vicente. Por quê? Para quê? Para quê? Outra coisa. O João Marcos classifica como um estúpido jogo de palavras do interventor e a falta de ajuda dos dois conselhos de Indaiatuba e Jundiaí com o lar. Os dois conselhos nunca ajudaram. Sim. Aliás, a sociedade que todo mês pagava os duodécimos para a sociedade. Para eles. Eu lembro bem, Walter, enquanto o senhor lê aí, eu lembro bem a vinda desse interventor numa audiência na Câmara Municipal ano passado, a forma grosseira, a forma arrogante com Sim. que ele falava com os vicentinos, com as pessoas ali presentes, e até com os vereadores, a ponto de alguns vereadores, como eu lembro o Henrique Balseiros, por exemplo, pedir para esse senhor se colocar no lugar dele. O Cícero ameaçou encerrar a sessão
da forma tão grosseira com que ele se dirigia, inclusive, Ele aos é vereadores. assim, ele acha que ele é o dono do mundo. Foi petulante lá. É petulante. É. E ele falou aquele dia lá, eu estava presente e ouvi muito bem ele dizer que a intervenção duraria 90 dias, iria ser eleito um novo presidente e a intervenção ia acabar. Quanto tempo está durando essa intervenção? Já faz 6 meses já. Mais de 6 Agosto, meses. é. Se em maio já veio o pessoal aí. Sim, mas a intervenção começou em agosto. Né? Agosto. 16 de agosto. Já é um 5 tempo. meses. Agosto, setembro, outubro, novembro. Tinha que acabar em novembro. Sim. E está aí, não foi eleito presidente. Fizeram um estatuto novo que não se sabe o que ele contém de prejudício. Só deve ter coisa prejudicial à sociedade saltense. O João Marcos ainda justifica, eles dispensaram 3 funcionários, por serem parentes da antiga presidente. Só que um deles fazia 21 anos que ele estava aí. Sim. Muito antes Muito antes dela pensar em ser candidato a presidente. Um outro foi contratado antes dos 2 mandatos dela. Não teve também, não foi ela que contratou. E o terceiro foi nomeado por alguém lá de Jundiaí, que não foi nem ela que nomeou. E ele dispensaram por serem parentes da antiga presidente. Esse com 21 anos devia ser um belo de um funcionário. Pô. Então, é um absurdo, são absurdas as decisões que eles estão tomando e a gente lamenta que Salto está fechando os olhos, está ignorando. Só se pode destacar o João Marcos, que é um defensor intransigente da sociedade, sim, cumprindo seu papel desempenhado durante praticamente toda a sua vida, substituindo seu pai, Antônio Andrieta, que também era um vicentino. Meu pai foi um vicentino durante mais de 60 anos. Toda semana eles se reuniam, aos domingos eles se reuniam e iam levar mantimentos para as famílias necessitadas. Ser vicentino é uma coisa nobre, mas os vicentinos, infelizmente, estão calados, não tomam nenhuma atitude. A gente não quer uma atitude violenta, nada disso. A gente quer que os vicentinos defendam o direito da sociedade de São Vicente de Paulo e ajam como o João Marcos está agindo. Se manifestem. Né? Se manifestem. E o Jornal Taperá, para isso, está sempre à disposição. Nós abrimos. E, aliás, nós publicamos semana passada a defesa, porque o jornal tem que ser também, eu vi a outra parte. Ser imparcial. A defesa do Conselho Metropolitano e a defesa do interventor. Do Ciscari. Relacionadas a comentários feitos pelo João Marcos. Nós abrimos espaço também, democraticamente, né? E falaram um monte de besteira que o João Marcos está rebatendo. O João Marcos tem condições, conhece o assunto, se aprofundou no assunto, tem uma vida dedicada aos vicentinos e tem condições de defender a cidade. Sim. Mas o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores até se posicionaram contra a intervenção no dia que teve audiência. Mas ficou nisso. Só. Nenhum vereador assumiu a responsabilidade de... E nem tocam mais no assunto. Nem tocam mais no assunto. Eles acham, a justificativa do prefeito, do vice, que a São Vicente é uma entidade particular e eles não podem intervir na intervenção. Mas o dinheiro público vai para lá, né? Mas eles se esquecem que a sociedade de São Vicente faz o papel do poder público. E o poder público paga. O que deveria fazer, o poder público deveria fazer. E agora a gente está notando que esse interventor está badalando muito o poder público. Ele está querendo dinheiro, como a turma paga para eles lá. Uhum. Tem o seguinte, a mulher daquele Pavan, que também que é do Denor, né? Frontalmente contrário ao saltense, parece que Indaiatubano também, né? Mais um Indaiatubano que está envergonhando as origens. A mulher dele executa o serviço e deve ser paga pela sociedade de São Vicente. A empresa dele faz a contabilidade da São Vicente. Faz de graça?
Quer dizer, lamentável, são né? aproveitadores e querem botar a mão no patrimônio da sociedade São Vicente de Paulo. Isso está visível. Eles contestam. Salto tomou uma atitude através dos advogados, o Renê, o Marinho Dota, o Nivaldo próprio Romeu, Gilmar Mazeto, Nivaldo Panossiano. Fizeram o tombamento do patrimônio para ninguém mexer no patrimônio. Mas o interventor já está dizendo que essa ação aí não vai ter efeito nenhum, que eles podem sim vender. O novo estatuto que eles modificaram lá autoriza a fazer essa venda. Desde que não altere a fachada, eles podem... Eles vão deixar a fachada ali e o resto eles botam tudo para construir apartamentos. E é vergonhoso, é digno de pena quem tem condições de protestar, quem tem condições de lutar por uma instituição tão grande quanto a Associação dos Vicentinos aqui de Salto e pelo Lar. Quem tem condições e a obrigação de lutar está se omitindo, enquanto que um cidadão da grandeza espiritual e intelectual do Andretta, limitadíssimo por suas condições físicas, pela sua luta contra uma doença grave e quase irreversível que ele enfrenta, ele, nas suas limitações físicas, não intelectuais e não cristãs, ele consegue superar as barreiras físicas impostas a ele por essa doença e tem dado exemplo de cidadania, exemplo de cristandade, exemplo de dedicação ao próximo e de responsabilidade. Quem pode fazer e não faz, deveria se sentir envergonhado 2 vezes. Eu imagino o trabalho que o João Marcos tem para redigir aqueles artigos longos que ele manda para o jornal, através do Jorge sempre. Ele não fala. Ele não tem os movimentos. Não se movimenta. Está deitado numa cama lá há quantos anos já? 2 anos, 3 anos? Não, já mais, há né? mais de 10 anos. Já. 10 anos. Começou em 2009, Puxa. já está fazendo 12 anos. Está lá deitado. Como é que é a comunicação dele? Pelos olhos ainda? Pelos olhos, Ele escreve com os olhos. E quem pode fazer muito mais fácil, muito mais rápido, Quem também tem não faz. todas as facilidades para escrever, não para escrever, para agir, não age. Salto está Se omitindo. nesse aspecto, está sofrendo a omissão do poder público, dos vicentinos que têm a obrigação de defender sua instituição, e da população das autoridades em geral também, que se não mobiliza, ninguém toma uma iniciativa. As outras entidades estão tudo quietinhas, está caindo dinheirinho para elas, inclusive com as emendas Dos dos vereadores, está tudo bom. Sociedade São Vicente que se dane, o Lar Frederico Zanan que se ferra. É o que está acontecendo. Vamos deixar aqui uma provocação para o vereador Kiel Damasceno, que mora ao lado do lar e sempre tem feito ações em favor dessa instituição. Kiel, a palavra está com você. Vamos ver o que você, enquanto vereador, pode continuar fazendo em prol do lar. Tem que esperar de alguns, porque, como o Kiel, por exemplo, que é combativo nas suas reivindicações, porque se depender da Câmara, do conjunto da Câmara, não vai sair nada. Infelizmente, nós temos que perder um tempão aqui tratando desse assunto, tem muitos outros assuntos para tratar, mas eu não poderia deixar de abordar esse que é um problema não do Lar Frederico Zanan, não da Sociedade São Vicente de Paulo, não da Assistência Vicentina Frederico Zanan, que são as 3 entidades que juntas dirigem aquele patrimônio. Mas é um problema de todos os saltenses que não estão correspondendo à expectativa. Tomara que com essas críticas nós não fazemos por prazer. Nós queremos sensibilizar o poder público, vicentino, população, todo mundo, vereadores, seja quem for, para fazer alguma coisa em defesa da São Vicente de Paulo. E é preciso repetir, quem tem condições de fazer, quem tem o dever de fazer alguma coisa em prol da instituição e não faz, deve se envergonhar. Nós, da imprensa, cumprimos o nosso papel de denunciar o problema. Se você tem condições, tem meios e pode fazer e não faz, você tem que se envergonhar, porque nós estamos perdendo uma instituição de quase 100 anos graças à omissão de todos nós. E nós vamos continuar
sempre em defesa de São Vicente, haja o que houver. Sem dúvida. Tá bom? Bom, eu acho que esse assunto foi debatido exaustivamente. Vamos passar a outros assuntos que vocês... Vamos ser um pouquinho mais, clarear um pouquinho essa conversa. Dá uma respirada. Falar em cultura, não deixar de Perfeito. lado os problemas da cidade e tal. Vamos falar em cultura, que o Jorge é o especialista no assunto. Então vamos lá. No final de semana, a Faces Ocultas encerrou o curso internacional de férias que ela promove todos os anos. Vieram alunos de vários estados brasileiros e o encerramento aconteceu no sábado com um espetáculo muito bonito. É um tributo a Elis Regina, chama-se Viver é Melhor que Sonhar, que foi realizado tanto pelos integrantes da própria companhia Faces Ocultas, como com a participação dos alunos que participaram desse curso. E no domingo houve a gala de encerramento com a mostra de dança sobre os trabalhos que os alunos aprenderam durante a semana no curso. E também houve a entrega de bolsas de estudo para os alunos que mais se destacaram. Esse foi o grande evento do final de semana, destacando-se que a Faces Ocultas é uma escola de dança famosa em Salto, no Brasil e até no exterior. Além disso, Lenze, a cidade foi premiada com um projeto de criança intitulado Antes da Escola, que foi a cidade, juntamente com Campinas, Mogi das Cruzes, Limeira e Rio Claro, recebeu a presença desse projeto na Biblioteca Municipal e houve a distribuição de livros infantis. Foram 250 livros infantis distribuídos gratuitamente na biblioteca, e essa semana eu ainda estive na biblioteca e ainda existem alguns exemplares lá à disposição de quem queira, que tenha filho, que tenha criança em casa, que ainda poderá retirar na biblioteca. Mas uma coisa, uma companhia de teatro está abrindo uma aula experimental de teatro gratuita. É a companhia Estepalt de Teatro. Ela é dirigida por um saltense, Júnior Dutra. Então, no dia 6 de fevereiro, haverá uma edição de uma aula experimental de teatro para pessoas interessadas acima de 14 anos de idade. Não precisa ter experiência nenhuma em interpretação, em atuação, e essa aula será gratuita. A companhia Estepalt ela pode ser localizada pelas redes sociais no Facebook, Companhia Estepalt com S mudo. Além disso, a Associação Italiana Giuseppe Verdi, depois de 2 anos sem o curso de língua italiana, que é muito procurado na entidade, volta a realizar e está com inscrições abertas para quem deseja aprender um novo idioma. Também, quem estiver interessado, a sede da associação fica na Rua Floriano Peixoto, vizinho ao Teatro Verdi, ao museu da cidade, ou também procurar a Associação Italiana Giuseppe Verdi nas redes sociais. Por hora, são essas as informações. Muito bem. Nelson, um outro assunto que preocupa cada dia mais os saltenses é o avanço da Covid, né, na cidade. Walter, infelizmente, nós jornalistas, seja nós aqui da cidade, de uma cidade pequena, de médio porte, igual Salto, seja a Rede Globo, infelizmente nós jornalistas nunca falamos de um mesmo assunto como temos falado agora da Covid-19. Janeiro tem tudo para se encerrar como um mês de maior incidência da doença, de maior número de pessoas atingidas. Desde o início da pandemia. Desde janeiro de 2020. Nós vamos tranquilamente passar de 2.000 casos da doença. Foram quase 1.000 casos em 4 dias, conforme a gente divulgou aqui no site do Jornal Taperá. Mas tudo na vida tem 2 lados para a gente ver. O lado bom é que, felizmente, a gente tem tido cada vez menos morte. Isso é fruto da vacinação. Isso prova para quem duvida, para quem nega a importância da vacina, que sem vacina continuaríamos morrendo muito mais gente. Sim. E que, inclusive, fala-se muito em vacinação de criança. Quem tem filho de 5 a 11 anos, com alguma comorbidade, pode procurar a rede básica de saúde para que a sua criança possa ser vacinada. Se o seu filho tem de 9 a 11 anos e não tem nenhum problema de saúde, também pode procurar as unidades básicas de saúde no período da manhã para que a criança possa receber a dose da vacina.
Ah, Nelson, eu não vou vacinar minha filha, não vou vacinar meu filho. Irresponsabilidade sua, porque entre os 0 e 12 anos de idade, a criança toma quase 20 tipos de vacina e mais de 40 doses de vacina em 12 anos de vida, e a gente não vê pai nenhum falando que não vai vacinar o filho, só se for irresponsável. Preocupa, Walter Lenz, os hospitais de Salto, a UTI do Hospital Municipal está lotada, está acima da sua capacidade, a Unimed está com metade da sua UTI lotada e os leitos clínicos estão sendo ocupados. O que isso significa? As pessoas que estão lá internadas, a maioria não completou a vacinação ou sequer iniciou a vacinação. A gente precisa tomar a vacina para a gente... depois morre, como o guru Olavo, faleceu ontem. Era um negacionista. Morreu de Covid. Não foi vacinado. A gente vê os artistas famosos aí que negaram a vacina, que estão indo para o hospital porque estão ficando doentes, porque a Omicron ela vai atingir todo mundo cada vez mais, infelizmente. A gente tem que lamentar uma coisa. A tentativa da Secretaria da Saúde de levar o atendimento de pessoas com sintomas de gripe ou de Covid para os postos de saúde na primeira semana tem apresentado diversas dificuldades. Superlotação, falta de médicos, porque a maioria dos médicos e enfermeiros também está sendo atingida pela doença, e falta de testes. Uma região do Santa Cruz com 15, 20, 30 testes por dia é muito pouco, por exemplo. O secretário Márcio me contatou, pediu para me dar uma entrevista que a gente vai levar na nossa edição impressa deste sábado, dizendo que não falhou. As dificuldades a gente apurou em loco, a população continua esperando 3, 4 horas, os postos estão todos lotados e o hospital não teve tanta redução do atendimento, tanto é que o PS de problemas respiratórios está funcionando e lotado 24 horas por dia, infelizmente. Muito bem. Eu queria também me referir. Ontem eu iniciei uma série de conversas com os secretários municipais. Tem secretário que a gente não sabe nem o que está fazendo e às vezes pode até criticá-los injustamente. E eu fui convidado e ontem estive lá com o secretário do Desenvolvimento Urbano, o Nivaldo Panuciano, que é amigo da gente e tal, mas eu, inclusive numa análise que eu fiz dos secretários, eu não tinha o que falar dele, porque não se devia falar dele, né? Até dizendo que ele fez a obrigação, foi o que lhe foi pedido. E serviu até riu muito, falou, pô, fazer o que foi pedido, aí falei, seria pior se eu fizesse, você não fez o que foi nem o que foi pedido. E se não pediram nada, ele não fez nada. E ontem ele me mostrou lá, durante uma conversa extensa que nós tivemos, muitas obras que a prefeitura está assumindo, obras viárias importantes, relacionadas àquela região mais ali da Tranquilo Giannini, aquela região da cidade lá, que o Geraldo tinha a ideia de fazer, duplicar Tranquilo Giannini e depois fazer a ligação com a região noroeste. Inclusive, até expus isso para ele, 3 empresários, o Rodolfo Nardelli, o Mauro da Prata e um outro de Indaiatuba iriam pagar a continuação da avenida até a região, porque eles tinham interesse ali em loteamentos que estão sendo implantados ali. Estava tudo acertado e tal. Mas o Nivaldo apresentou uns problemas que esse projeto apresentava, e tem outras ideias também que precisam ser debatidas, mas está em execução muita coisa, já que a gente nem, quer dizer, nós não fomos comunicados, não houve, como de costume, não houve a devida divulgação por parte da prefeitura. O Henrique Balseiros tem uma virtude. Ele, desde que assumiu, fala que o governo municipal não tem comunicação com os vereadores e não tem também com a imprensa. Sim. Está certo que, já inclusive falei isso no Jornal de Sábado, tem as limitações, que eles estão lá com 2 funcionários só, tinha meia dúzia, 7 no tempo do Geraldo, e não tem condições. Mas, pô, não custa nada a Secretaria de Governo, que agora está dirigida pelo Edmilson, divulgar essas coisas, pô. A gente vai ter que ir lá entrevistar o secretário para saber dessas coisas. É obrigação nossa também.
Mas muita coisa que a administração está fazendo não chega ao nosso conhecimento, por isso às vezes faz crítica que pode ser até indevida. O prefeito deve ler, se ele ler, está dizendo aqui que eu não estou fazendo, mas pô, eu estou fazendo. Mas comunique, pô. Ô Walter, sobre a questão da comunicação, aqui frisa-se, nada contra a pessoa e nem os profissionais, mas o grupo principal do governo Laerte Sonsim tem 5 jornalistas. É o Ivan e a Karina que respondem pela assessoria de imprensa, é o secretário de Cultura, o Zé Singh Júnior, que é um baita jornalista. Mas eles não têm obrigação. É o próprio vice-prefeito Edmilson Santos, que é jornalista, e o secretário de Esportes, Valdir Líbero, que é jornalista e que trabalhou com a gente aqui durante muitos anos. Seu Walter, a opção do governo Laerte de só se comunicar através da internet é ruim, tem sido ruim para o Laerte. Ele precisa, de vez em quando, 2, 3 vezes no mês, fazer uma entrevista coletiva com os jornalistas para que ele seja notado, porque só a página da prefeitura, nós divulgamos recentemente, o Jornal Taperá tem o dobro do engajamento, da aceitação, da penetração digital que a página da prefeitura tem. Detalhe, a prefeitura presta dezenas de serviços e mesmo assim a página do jornal é muito mais vista. O prefeito Laerte precisa, eu já disse isso e defendo 2, 3 vezes no mês, fazer uma coletiva para que ele seja visto e notado pela imprensa. Porque do contrário, ele vai continuar sofrendo. Vou dar um exemplo de informação. Nelson, um adendo só. Ele está preocupado com as redes sociais. Ele não está preocupado com a imprensa. Vou dar um exemplo de não comunicação que é ruim para a administração pública. Ontem nós divulgamos, sábado eu divulguei uma foto do Parque do Lago que parece Lago do Nordeste, sem água e rachado, de tão seco que está. Ontem nós divulgamos no site do Jornal Taperá um vídeo que uma pessoa nos mandou, mostrando a situação dramática, caótica e triste do Parque do Lago. Em conversa com uma pessoa do governo do Laerte, ele falou, mas Nelson, estamos fazendo 1 milhão de coisas. No dia que a gente foi limpar, tirar aquela vegetação aquática, a gente identificou que o lago estava com 1 palmo de profundidade. Ele sabia de um problema que ele herdou. Se ele tivesse divulgado, olha, imprensa, vem aqui, olha o jeito que eu encontrei o Parque do Lago, ele não estaria tomando o pau que ele tomou na internet e da reportagem que nós vamos veicular sábado. Infelizmente, quando ele não se comunica de forma eficaz com a imprensa, ele acaba se resumindo apenas à página da prefeitura, apenas à página do Edmilson e do Laerte e acaba sofrendo. Quando eu falo que existe 5 jornalistas no governo do Laerte, cada um com as suas obrigações, que são muitas, frisa-se, cada um tentando cumprir a sua obrigação da melhor forma possível, frisa-se, mas eu acredito que se juntar esses 5 talentos aqui, dá para criar uma forma de comunicação melhor. Nelson, eu discordo em sua crítica. Por exemplo, eu acho que o Zéias tem fornecido muito diretamente. Né? Concordo plenamente. Ele se comunica com a gente. Ele se comunica. Via o WhatsApp. Sim. Quer dizer, ele não tem obrigação. Como jornalista, ele não teria essa obrigação, mas como secretário, ele tem essa obrigação. E como jornalista, ele sabe que precisa chegar. O Edmilson também, ele é vice-prefeito, participa de quase tudo. Pro Laerte tem uma pessoa de muita valia. Com certeza. De muita valia, porque o Edmilson tem muito mais experiência, porque o Laerte foi sempre um advogado, conhecia os problemas de Salto, nos debates até se mostrou um conhecedor de muita coisa e tal, mas o Edmilson tem uma vivência. Sim, como vereador. Como vereador e na imprensa que ele militou também. E frisa-se, quando precisa, eu ligo para o Edmilson, ligo para a Karina e para o Ivan, eles sempre estão à disposição. E o Valdir... precisaria você ligar e pedir... Isso é a missão do governo, mandar para a imprensa. Sim. Foi sempre assim? E o Valdir é um jornalista também, ele não pode ser totalmente responsabilizado, mas ele deveria ter um contato maior com ele, não depender tanto da assessoria de imprensa. Já aliviaria. Porque ele recebeu, acho que, uma recomendação, tudo através da assessoria. Então ele está seguindo. Precisa se libertar disso. Ontem, conversando, eu fui na prefeitura, quando fui fazer a entrevista com o Nivaldo, estava lá o prefeito e a Karina. Eu cobrei a Karina, que eu mandei uma mensagem para ela quinta-feira, semana passada, não tinha recebido resposta até ontem, e até hoje eu não recebi. Deve estar muito ocupada lá, tá bom, não tem problema.
Mas ficou acertado o seguinte, eu pedi que os jornais, a imprensa local, toda ela, se comunique diretamente com o secretário. Eles acharam que não. Então vamos fazer o seguinte, você manda para a assessoria de imprensa e manda para o secretário. Entendeu? Se a assessoria de imprensa não puder responder, não quiser, não tiver condições de responder, o secretário vai responder. Entendeu? Então, assim, eu acho que melhora um pouco a comunicação. Sim. É complicado. Essa ideia do prefeito de não fazer coletiva é ruim para ele. Politicamente, em termos de comunicação, é ruim só para ele. Ele tem feito lives ainda? As lives dele, ele tem tido ele acha essa escolha de só se comunicar através dos meios digitais é válido, é importante, contribui, mas só isso é pouco. Também nos meios. Por isso só isso é pouco. Só isso é pouco. E a gente acaba tendo que, nós que temos que, obviamente tem a nossa obrigação. Todas as questões que eu mando para o Ivan e para a Karina, vêm as respostas, sempre frisa, mas eu acho que deveria ser melhorado esse sistema. Então, a partir de ontem, nós vamos mandar a indagação para a assessoria de imprensa e para o secretário. Entendeu? O secretário ele já responde direto para o jornal. O Oséias responde, o Vanderlei Rigolin responde, então, o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente tem respondido. E isso precisa que os outros secretários também se inteirem disso. É o caso do Valdir, por exemplo, que não fique dependente só da assessoria de imprensa. Ele tem condições de entrar em contato com você, comigo, com o Jorge, com qualquer um dos jornais, que ele vai ter a divulgação que ele espera que tenha. E nós nunca deixamos de publicar, de divulgar nada do que nos foi mandado. Desde que chega ao nosso conhecimento. Sim, não vamos adivinhar também. Nós não temos uma bola de cristal. Exatamente. Também. Outro assunto importante, Nelson, relacionado... A Associação Comercial mandou um comunicado semana passada para o jornal, Associação Comercial e Associação das Indústrias. Sim. Eu acho que foi até uma defesa às críticas que foram feitas. É uma defesa às críticas que nós fizemos, as respostas a perguntas que nós encaminhamos no começo de novembro, chegou agora no final de janeiro. Mas beleza, chegaram aqui e vão ser divulgadas satisfatoriamente. É preciso frisar, porém, que o nosso presidente, o Lara, eu encaminhei questões referente à matéria que eu divulguei semana passada, triste, revoltante e lamentável da gente ver cada vez mais estabelecimentos comerciais fechando suas portas na cidade de Salto. É algo que a prefeitura, que a associação comercial, que a sociedade precisa discutir. O que está acontecendo com o nosso comércio é preocupante porque envolve emprego, envolve renda, envolve impostos, e é um efeito em cadeia. Quando o comércio vai ruim, todos os outros segmentos sofrem. Até um supermercado que segundo as estatísticas, supermercado que está mais faturando com a inflação, sim, e fecha o supermercado na Rua 9 de Julho. E fica aquele prédio muito complicado. Vazio. A gente vai estar veiculando a resposta da Associação Comercial referente à questão do Natal. A gente lamenta muito essa questão do fechamento desses estabelecimentos comerciais. Dois outros assuntos, rapidinho, Walter Lenz. As escolas particulares, Colégio Ângulo, Colégio Prudente, retomaram as aulas do ano letivo de 2022 nessa semana. Dia 1º, a galera da rede municipal volta para a escola. Dia 2, a molecada, os estudantes, os jovens da rede estadual voltam para a escola. Papai, mamãe, de 9 a 11 anos, dá para levar a criança para vacinar, vamos cuidar do filho. Um último assunto, que inclusive eu vou estar questionando... Nós publicamos que a quantidade de pessoas, de crianças atendidas, não foi a esperada, né? Na primeira semana, que foi direcionado apenas para crianças com comorbidades, foi um atendimento bastante Agora baixo. Parece que está aberto, né? Tá sendo atendido de 9 a 11 anos essa semana. Adulto que ainda não tomou ou não completou a vacinação, ginásio de esporte todos os dias, das 8 ao meio-dia, da 1 às 5 da tarde, inclusive aos sábados. Corre lá, toma a tua vacina, se protege. Um último assunto que eu vou apurar com o Vanderlei. Último assunto, que eu vou falar. Você tem mais um? Talvez o senhor tenha mais alguma informação.
Eu apurei que a Prefeitura, através da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, está com um projeto muito bacana, projeto que merece aplauso, que se virar realidade vai ser uma grande novidade para o complexo turístico da Cachoeira. A parte superior do museu, eu acredito que o senhor já tenha falado nisso, ela vai ser fechada, aquele local onde a gente aprecia a cachoeira, ela vai ser fechada, vai ter um espaço reservado, um box reservado para os artesãos, vai ter um espaço de alimentação e um palco para eventos. Eu vi um negócio desse em Peruíbe, seu Walter, numa praça lá no centro de Peruíbe. É coisa maravilhosa, tem espaço para o emprego para o artesão, emprego para o comerciante, tem espaço para o músico se apresentar. Lá em Peruíbe, por ser uma área maior, tem espaço de lazer para criança e para jovens. O que era o centro daquela região ficou sendo essa praça com monitoramento, com Wi-Fi gratuito, que é uma ideia que Salto poderia estar executando aqui, e a gente torce muito para que aquele complexo da Cachoeira se transforme de verdade num grande centro turístico para Salto e a gente ganhe dinheiro com isso. Ontem encontrei com o Vanderlei Regulin na prefeitura também, passando por ele, perguntei, e os projetos encaminhados para o DAD? Já está voltando, estamos fazendo já a execução, vamos abrir as licitações logo, logo. Então, eu acredito que mais alguns meses as obras do complexo, toda aquela região ali, vão ser iniciadas. Ilha dos Amores e tal. Aqueles projetos Sim. que nós divulgamos. E também a Rua da Barra lá. Que vai ficar lindo. E já vai estar sendo desapropriada uma casa da esquina. Quando vira ali para pegar Marechal, aquela casinha da esquina está sendo desapropriada. Foi feita já a avaliação pela Caixa Federal, está sendo feita a negociação, vai ser desapropriada aquela casinha, a primeira casa ali da Rua Marechal Deodoro, né? E ali vão ser colocados os sanitários, masculino, feminino, para deficientes e tal. Naquela área ocupada pela casinha vai ser ali os sanitários. Eu vou apurar uma última notícia, Walter. Parece que começou a derrubada das casas do Porto Góis. Casa que tem história com a tua vida pessoal. Não sou tão velho. Não, tem. Você tem sim. Você conta que você nadava no Rio Tietê. Pescava lá. Vai, Jorge. Falando em escola, o Conservatório Municipal Maestro Henrique Castellari ainda dá tempo para quem deseja aprender a tocar um instrumento ou aprender aulas de dança ou iniciação musical. O processo seletivo poderá ser realizado ainda até amanhã na sede do conservatório, que fica na Rua Monsenhor Couto, no início da Rua Monsenhor Couto. E são cursos gratuitos. Sim. E também, Lenzer, ontem São Paulo completou 468 anos de idade, certo? Mais velho que eu. Que é a nossa capital. E é o mesmo dia que o Walter Lina também fez aniversário. Logicamente, bem menos que os 400. Eu aproveito então para agradecer os milhões de cumprimentos que eu recebi. Os milhões não foram, mas quase. Foram Chegou perto. Um número muito grande. E agradecer. As mensagens pelo WhatsApp eu respondi, obrigado, tal, não sei o que e tal. Mas outros que pessoalmente também queria agradecer e tal. E, segundo dizem, né, depois dos 80, você vai perdendo mais um. Todo ano você perde um ano de vida, né? Tomara que eu não perdi mais esse ano. Tem uns que dizem que depois de 80 precisa comemorar mês a mês. Não pode. E sem contar que. Não pode esperar um ano para comemorar. Pra gente encerrando, pedindo a você que nos acompanhou até aqui, curta aí o nosso vídeo, segue aqui a página do Jornal Taperá, seja no YouTube, seja no Facebook. Aproveitando também para parabenizar o Walter Lenze, que fez aniversário ontem e que, enfim, viu o time dele ganhar um título da Copinha. Agora só falta o Mundial, né? Aproveitando, eu não tinha visto, o Jorge fez um comentário sobre o meu aniversário, laudatório. Exagerou. Caudaloso. Exagerou na dose. Você não está precisando dele. Não exagerei. É Mas, sincero. Eu agradeço também. É sincero, é melhor homenagearmos em vida, né? Pelo menos quando a gente recebe de um jornalista que conhece o trabalho que a gente faz, isso aí tem mais valor, né? Tem mais valor. E aproveitando, nós quando anunciamos esse programa, nós dizíamos que depois do debate a gente faria uma entrevista também,
uma personalidade da cidade e tal. Isso não está sendo possível no começo, e a gente não sabe ainda se a gente vai depois juntar a entrevista, gravada depois durante a semana, ou se a gente vai depois criar um programa só de entrevistas. Isso nós vamos decidir aí. Sim. Mas vai ter entrevista também, que isso é importante para dar oportunidade das pessoas revelarem planos, se manifestarem, ou simplesmente falarem de sua vida, né? A gente vai fazer... São entrevistas curtas, não tão longas como aquela que a gente fazia, né? Mas que a gente pretende colocar em execução. Por hoje, podemos encerrar. Muito obrigado pela atenção de todos e voltaremos na próxima semana.